dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos orando pela campanha de missões nacionais e o motivo de oração de hoje é orarmos pela nossa igreja, pelo envolvimento de cada crente, de cada membro no sustento com a obra missionária. Estamos lendo o Salmo 107 e hoje nós vamos ler os versos do 8 ao verso de número 14, que diz assim: Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Quanto aos que se assentavam nas trevas e à sombra da morte, presos em aflições e em ferros, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou-lhes as prisões. Existem duas expressões que vão se repetir nesse salmo insistentemente. O primeiro é o convite de gratidão. No primeiro verso, no verso 8, verso 15, verso 21 e verso 31. Em todos esses versículos, a palavra de Deus nos convida a manter um coração grato por inúmeros motivos. E depois de dizer, deem graças ao Senhor, aí o texto vai dar o motivo da gratidão. Segunda expressão que se repete insistentemente nesse verso é, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, que vai aparecer no verso 6, verso 13, verso 19 e o verso do número 28. Em todos esses momentos, nós vemos o motivo de gratidão, aí depois seguido por um momento de distanciamento de Deus, de quebrantamento e de retorno à presença do Senhor. Nessa sessão, nos versos de 8 a 14, essa lógica também acontece. Começa dizendo, dei graças ao Senhor pela sua benignidade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E qual é o motivo de celebrar ao Senhor? Qual é o motivo de dar graças? Porque ele satisfaz a alma sedenta, ele enche de bens a alma faminta. Então, por conta da provisão de Deus, pelo cuidado do Senhor na nossa vida e na nossa história, nós devemos dar graças ao Senhor, porque isso tudo é fruto de sua benignidade. As suas maravilhas para com os filhos dos homens é resultado daquilo que Deus é e não daquilo que nós podemos ou merecemos. Todas as coisas, elas começam em Deus e por isso devemos ser gratos ao Senhor. Ele nos dá provisão, ele satisfaz a alma. Naqueles momentos em que a nossa alma está sedenta, nossa alma está precisando de auxílio, ele traz bens à alma faminta. Quando as provisões humanas nos faltam, Deus traz provisões espirituais que suprem toda a nossa necessidade. No entanto, mesmo assim, a palavra de Deus nos diz que há muita gente que se afasta do Senhor. Então, nos versos de 10 a 12, a Bíblia diz assim, olha, quanto aos que se assentavam nas trevas, à sombra da morte, presos em aflições e em ferro, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus, desprezado o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Há muita gente que se distancia, apesar de reconhecer tudo que Deus faz, se distancia da presença de Deus, do seu cuidado. E aí, quando nós nos distanciamos da presença do Senhor, nós vamos pagar um preço muito alto. E diz a palavra de Deus que foi isso. As pessoas, elas estavam tão aflitas
e abateu-se os seus corações com trabalhos exaustivos e não havia quem os ajudasse. E aí, nesse momento, o que acontece? Então clamaram ao Senhor na sua tribulação e Ele os livrou das suas angústias. Talvez você esteja vivendo um momento assim. É possível que você tenha se afastado do cuidado do Senhor. É possível que você tenha se esquecido da sua devocional. Você tenha se esquecido de viver intensamente na presença de Deus. Sabe o que você deve fazer? Clame ao Senhor na sua tribulação. Nos meios das nossas dificuldades, das nossas dores, no meio da nossa tribulação, nós temos um recurso infalível, que é o recurso da oração. Clame ao Senhor com fé. E a Bíblia diz que Ele traz livramentos nos momentos das nossas angústias. Que esse dia seja um dia de livramento na sua vida. E se você está passando por um momento de angústia, o Senhor está de ouvidos abertos, atentos ao seu clamor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, queremos te dar graças, porque o Senhor é o provedor da nossa vida. Se porventura, ó Deus, neste momento, houver pessoas passando por angústia, nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, traga livramento, traga, ó Deus, refrigério para esta alma e ajuda, ó Deus, cada um dos teus filhos a vencerem as lutas, clamando pelo socorro do Senhor. Nós colocamos, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos em tuas mãos. Queremos também orar por missões. Oramos, ó Deus, para que todos nós nos envolvamos com a campanha de missões nacionais e que seja um tempo, ó Deus, abençoador na vida de todo o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?